Boa noite! Boa noite, meus amores! Mais uma segunda-feira, mais um Fer Me Explica começando. Pra quem não sabe como funciona, todo final de semana eu faço um post no feed, no domingo, pra vocês enviarem as dúvidas e a gente se encontra aqui na segunda-feira, às 8h04, pra tirar todas as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Além disso, a gente também faz stories, então a gente faz caixinha de perguntas na sexta, e aí eu vou respondendo elas ao longo do final de semana pra vocês também. Se você me mandou a sua pergunta na caixinha de perguntas e ela não foi respondida nos stories, é por conta da alta demanda de mensagens que a gente tem recebido. E aí você pode tentar fazer a sua pergunta aqui também, a gente vai tentando encaixando de acordo com o que a gente for respondendo as dúvidas das outras pessoas que enviaram no final de semana. Olá, boa noite. Pra quem é novo também por aqui, talvez não saiba ainda da nossa meta hídrica, então a gente sempre tem com a gente a garrafinha de água durante as nossas lives pra auxiliar a gente a bater a meta hídrica. Isso é muito importante pra quem tá no Rotinas Diárias aí, vai ter aula sobre isso, pra gente entender o quanto é tão importante a hidratação. A hidratação é um dos fatores que são muito silenciosos e desequilibram pra caramba o nosso corpo, favorecendo aí o surgimento de crises. Boa noite, Rê, boa noite, Sandra, boa noite, meninas. Quem tá com a garrafinha de água aí, manda um tchauzinho pra mim pra eu saber que vocês estão com a garrafinha. Se você ainda não tá com a sua garrafa porque não sabia como funcionava, porque não sabia, nunca esteve aqui, é a primeira vez que tá aqui, já avisa aqui pra gente que você é nova no pedaço e vai lá pegar seu copo de água, 2 copões de água pra você matá-los durante a nossa live. Isso é muito importante pra gente bater a nossa meta hídrica diária, tá bom? Gente, vamos lá, vamos começar a responder então as dúvidas que vocês me mandaram. A primeira dúvida aqui é da Marcele. A Marcele mandou assim, ó, eu já vou responder a da... acho que é a Fabi Henriques junto, porque são dúvidas relacionadas. Então elas falaram assim, ó. Olá, não consigo usar arco no cabelo. Minha cabeça fica dolorida quando coloco. Tem a ver com enxaqueca? E aí embaixo também colocaram até os cabelos doem ou couro cabeludo, sei lá. Bom, vamos lá. Isso é o que a gente chama de alodinha. O pessoal que tá no curso aí, que tá aqui comigo, já assistiu a aula de alodinha, muito provavelmente. Então podem até me ajudar aqui nas explicações, que eu sei que vocês estão afiadas. Vamos lá. Quando a gente fala de alodínia, na alodínia, ele é um distúrbio, né, que acontece não só na enxaqueca, em outras doenças também podem acontecer. E nele, estímulos que normalmente não são considerados dolorosos passam a ser considerados dor para o nosso corpo. É por isso que você pode sentir, por exemplo, a dor ao prender o cabelo, ao colocar uma tiara. Você pode sentir dor quando você usa máscara. A máscara para você poder sair na rua, pois é, muitas delas pegam aqui essa região aqui, aumentam a tensão dessa musculatura aqui e vai levar a quadros de dor também. Então a gente tem que observar que, embora não tenha um tratamento específico para alodínia, né, assim como a gente não tem um tratamento específico para aura, a gente já sabe que quando a gente consegue controlar a frequência e intensidade das suas crises de enxaqueca, esses sintomas da alodínia tendem a diminuir também. Fer, é certeza absoluta que vão diminuir? Não, não é certeza absoluta, mas o que a gente sabe é que tendem a diminuir. Outra coisa que a gente tem que observar é como é que tá a sua alimentação. Se você assistiu às aulas do aquecimento do Rotinas Diárias, eu falei muito sobre alimentação também. A gente falou sobre, vocês fizeram o teste, quem tava lá no grupo fez o teste das vitaminas, e aí a gente falava também que algumas vitaminas aí, a falta de algumas vitaminas vai poder influenciar aí ou não numa maior sensibilidade. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com a alimentação também dentro desse cenário, para que a gente consiga diminuir esse excesso de sensibilidade que a gente vai estar tendo por conta, nesse caso, da enxaqueca. Boa noite, Janete. Então sim, tá? Tem uma relação sim com a enxaqueca, esse aumento da sensibilidade, mas não é exclusivo da enxaqueca essa alodínia, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu até ver aqui que alguém já mandou perguntas aqui. Peraí, deixa eu subir. A Jéssica perguntando, enxaqueca causa desmaio? 1 mês com sintomas, agora tendo desmaio. Vamos lá.
O desmaio não é um sintoma comum da enxaqueca, muito pelo contrário. Se você tem uma forte dor de cabeça e ela tá te levando ao desmaio, é muito importante que você procure um pronto atendimento para fazer exames e verificar se tá tudo bem, tá? Gente, da mesma forma que eu falo pra vocês, não vamos normalizar a dor, não vamos achar que é normal ter dor, a gente também não vai considerar normal desmaiar, tá? Imagina, se todas as pessoas que tivessem enxaqueca desmaiassem. Somos 15% da população mundial. Tanto de gente que ia estar desmaiando por aí, ia ser um absurdo, né? Então, na verdade, o desmaio não é uma característica comum das crises de enxaqueca. Você precisa investigar o que é que pode estar causando esses desmaios. Fer, necessariamente vai ser algo que está acontecendo no meu cérebro, Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, até mesmo uma anemia. Uma anemia pode levar, por exemplo, a uma fraqueza, um esgotamento, falta de energia e também a desmaios. Então tem que fazer um check-up aí, tem que fazer uns exames de imagem, tem que fazer uns exames de sangue para ver como é que tá aí o teu corpo como um todo, tá bom? Muito provavelmente isso não tem uma ligação direta com as suas crises de enxaqueca, tá bom? A Regina perguntando sobre tontura. Tontura pode acontecer? Meninas do Rotina Diárias que eu tô vendo vocês aí, tontura pode surgir antes ou durante as crises de enxaqueca? Respondam aí pra mim, vamos lá. Vamos ver se vocês assistiram a aula. Além dos sintomas de dor, muito além da dor, a nossa aula nos primeiros módulos do Rotinas Diárias que já tá rolando, o pessoal já tá assistindo as aulas. Mas vocês que ainda não se inscreveram, no curso, ainda podem sim se inscrever. A gente ainda tá com as últimas vagas disponíveis aí. Vamos lá então. Sim, Nara arrasou. Pode acontecer, tá? As tonturas, elas podem surgir sim. E aí, o que a gente tem que observar? Então, duas características diferentes. A gente pode ter a tontura que vem junto com a dor de cabeça. Boa, Mari! Que vem junto com as dores de cabeça. Então, na hora que você teve os seus primeiros sintomas de pródromo, você pode ou não ter aura. E aí, quando a dor vem uma tontura também. Isso pode acontecer. Isso é o que a gente chama de enxaqueca vestibular. Agora, o que pode acontecer também é da tontura vir antes da dor de cabeça se instalar como um sintoma de aura, tá? Aí é considerada já uma enxaqueca com aura, onde a tontura vem antes, ela pode durar de 5 minutos até 1 hora, tá? E logo em seguida ela passa normalmente e se instala aí o episódio de dor da crise de enxaqueca, tá bom? Então a gente tem essas duas diferenciações do momento em que a tontura aparece. Teve mais algum sintoma aqui que vocês perguntaram aqui, que também ali. Yolanda, boca amarga. O que a gente conversou? Você tava lá no aquecimento do Rotinas Diárias? A gente falou que boca amarga pode ser déficit vitamínico, né? Então a gente tem que observar bastante. Se você tá acordando com a boca amarga ou se a boca fica amarga ao longo do dia. A gente tem que observar a quantidade de água que você tá tomando também, que também pode influenciar. Mas normalmente tá mais relacionado a déficits vitamínicos, tá bom? Vamos lá. Todo mundo com a água aí de vocês? Deixa eu só ver aqui o que eu ia procurar. Eu ia procurar alguma coisa pra contar pra vocês que eu não tô achando. Bom, pra quem não fez o teste das vitaminas, ele tá lá no grupo ainda disponível. Vocês podem fazer. Aproveitem e assistam as aulas do aquecimento. Vocês não vão se arrepender. E não vão se arrepender ainda mais se vocês fizerem a inscrição pro Rotinas Diárias. Vamos lá. A Adriana mandou assim, ó. Qual o melhor chá para antes da crise de enxaqueca, durante e depois? Eu, particularmente, durante e depois da enxaqueca, fico super enjoada, tonta, corpo mole, visão turva, calor e a cabeça dolorida. Vamos lá, o que a gente tem que observar? Primeira informação importante pra galera do Rotinas Diárias, vai ter e-book especial de chá, onde a gente vai deixar lá algumas opções de chá para cada situação diferente. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar que não é assim, existe um chá específico para todo mundo, para toda vez que começar a entrar em crise, toda vez durante a crise ou toda vez após a crise, eu tenho que tomar.
Não, porque a gente vai ter que entender qual é que foi o fator que te levou a essa crise. Foi, por exemplo, uma má digestão? Eu comi demais, eu comi muita proteína, eu fui pro churrasco e aí eu não costumo digerir bem carne, comi demais. Aí, por exemplo, o chá de gengibre ele pode ajudar. O chá de boldo pode ser uma boa opção também para ajudar a melhorar essa sua digestão. A gente vai ter o chá de casca de abacaxi, que também pode ser uma opção. Ou, por exemplo, eu comi algo que eu tenho um pouquinho de uma hipersensibilidade, fiquei super estufada, com muito gases. E aí, com isso, veio a crise de enxaqueca. O que você pode fazer? Aí a gente pode pensar, por exemplo, num chá de hortelã-pimenta, num chá de erva doce. Ou, por exemplo, Fer, eu tô super inflamada e aí eu tô tendo crise direto. O que eu posso tomar de chá que pode me ajudar? A gente vai ter o de alecrim, a gente vai ter o chá de ipê amarelo, a gente vai ter o chá de manjericão. São excelentes opções para pessoas que estão com o intestino mais inflamado. Fer, como é que eu vou saber se eu tô com o intestino inflamado? Lembra aquele rastreamento metabólico que a gente fez lá no aquecimento? Então, você pega ele, vê lá a tua pontuação e aí a partir disso a gente já consegue ter uma ideia. Se você pontuar mais que 100, com certeza absoluta você tá hiperinflamada e você tem alguma hipersensibilidade alimentar. Então você tá ingerindo aí algum alimento que você tem alguma hipersensibilidade. Isso vai levar a uma inflamação e vai favorecer o surgimento das suas crises de enxaqueca. Então vocês estão conseguindo entender que a gente não tem um chá que a gente diga que vale pra tudo, vale pra todo mundo, vale pra todas as situações? Não tem. Isso vai depender muito e você vai precisar identificar o que é que tá em desequilíbrio aí, o que é que rolou pra que essa crise se manifestasse. Tudo bem? Fer, mas eu tenho dor todos os dias. Eu não consegui identificar ainda o que é que tá como gatilho da minha crise, o que é que tá em desequilíbrio no meu corpo. Posso tomar o de gengibre? Pode. O de gengibre ele é bem genericão, um super anti-inflamatório. Eu amo o chá de gengibre, muito queridinho. Oi, Ju! Muito queridinho meu. E a gente pode até utilizar, mas a gente tem que tomar cuidado com as contraindicações. Não vai ser todo mundo que vai poder tomar esse chá, tá? Então, pessoas que sofrem com pressão alta e tomam medicamento para controle de pressão, tem que consultar o seu cardiologista antes de tomar. Fer, ele vai aumentar a minha pressão? Não necessariamente, ele pode até baixar. Como é que acontece? O gengibre, ele vai interferir positivamente ou negativamente, tá? No efeito do medicamento que você tá usando para controle de pressão. Então, se você tá usando um medicamento para controle de pressão, pode ser que esse gengibre potencialize o efeito desse medicamento e aí você vai ter uma baixa na sua pressão, ou pode ser que ele diminua o efeito desse medicamento e aí você vai ter um aumento dessa pressão, porque o medicamento não vai estar te ajudando a controlar essa pressão, tá? Então, antes de usar, consulte aí o seu cardiologista. Ele também não vai ser indicado para pessoas que têm problemas de coagulação, tá? Então, pessoas que precisam tomar medicamentos por conta da coagulação, não vai ser indicado. É importante conversar com o médico antes de tomar. Pessoas que estão em período menstrual, eu também não gosto muito da utilização do gengibre, porque ele pode aumentar bastante o fluxo menstrual, tá? Então, se você tem pouco fluxo, talvez isso não te incomode. Mas se você já tem um fluxo muito intenso, tomar esse chá de gengibre pode potencializar e aumentar esse fluxo. E aí vai gerar mais desconforto aí. Então eu não gosto dele no período menstrual. Eu prefiro que você substitua ele por outros chás, tá bom? Pessoal perguntando aqui como é que faz o chá de gengibre. Vai depender da quantidade de chá que você quer fazer. Eu, particularmente, eu gosto de deixar feito um tanto pra ir tomando ao longo do dia, tá? Então, idealmente, eu corto 2 centímetros, 2 dedinhos do gengibre, corto em rodelas, ponho a água pra ferver, coloco esse gengibre lá, tampo, deixo fervendo por 10 minutinhos, desligo e deixo 5 minutinhos e depois tá pronto pra tomar. A gente tem algumas outras variações, a gente pode misturar alguns chás que também vai ser bacana. Eu vi que a Mirella perguntou aqui quem tem gastrite, tá? A gente tem estudos já que mostram que o gengibre pode ajudar sim, até no controle da gastrite. Mas eu sempre recomendo que você converse com o seu médico antes da utilização, tá bom, gente? Então, se você tem algum outro problema de saúde, é sempre importante que você se assegure com o seu médico se tá tudo bem você fazer essa utilização, tá bom?
Flávia falando, emagreci muito depois que comecei a ter crise de enxaqueca. Tem alguma relação? Bom, eu não conheço essa relação. Na verdade, muitas vezes tem muitos pacientes que depois que começam a ter crise, até por conta de efeito colateral medicamentoso, acabam observando um aumento do peso. Na diminuição, normalmente, costuma acontecer para pacientes que fazem uso de tupiramato. Não sei se é o seu caso. Outra coisa que pode estar acontecendo é que você tá adequando a sua alimentação, tá num estilo de vida mais saudável e com isso você tá perdendo peso, tá? Na verdade, a gente tem que observar que muitas vezes a gente acha que a gente tá perdendo peso e na verdade, quando a gente entra para uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, a gente começa a perceber a balança diminuindo e na verdade não é que a gente tá perdendo peso, a gente tá desinchando, né? Lembra que a gente já conversou lá nas aulas de aquecimento sobre a eliminação de toxinas, né? E isso ajuda a desintoxicar também. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente tá fazendo esse detox no nosso corpo, eliminando toxinas, ele vai liberar esse líquido que estava acumulado, essa retenção de líquido que estava acontecendo aí no seu organismo, tá bom? Então, às vezes você tem a impressão de que você olha na balança e o peso tá diminuindo, até na roupa você sente diferença e isso pode estar muito relacionado sim a um detox de qualidade que finalmente você tá fazendo. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Eu tenho um nível de intolerância ao glúten, né? E, eventualmente eu como, exagerei nos últimos períodos, né, nas últimas semanas aí, e aí fiquei mais inflamado. O que acontece? Eu sinto a diferença e eu vejo a diferença na balança. Coisa de, por exemplo, 2 quilos a mais, tá? Por conta do inchaço. A inflamação gerou um inchaço, meu corpo tá mais inchado, e aí eu vejo essa diferença na balança. E aí, quando eu desinflamo esse meu corpo, o que acontece? Aí a gente vai percebendo, então, que essa retenção de líquido vai diminuir, tá? Então, na verdade, Adri, a gente não tá falando de um emagrecimento real, né? A gente tá falando de uma retenção de líquido que não é bacana pro nosso corpo, tá? Agora, se você quer, por exemplo, ter o aumento de massa muscular, pra você não se sentir tão magra, aí você precisa associar uma prática de musculação, tá? Então tem que adequar a sua dieta com a musculação. O grande problema, para muitos pacientes que ainda não estão com controle das crises de enxaqueca, a musculação, né, o excesso de esforço pode ser um gatilho para crises. Então tem que tomar cuidado com isso também. Se você é sedentária, te aconselho a começar a fazer a prática de aeróbicos primeiro, uma prática gradual. Você vai aumentando essa prática até que, enfim, você consiga começar a fazer uma prática de musculação, por exemplo. Aí você vai aumentar a sua massa magra e você não vai se sentir aí tão magrela, tudo bem? Mas antes da gente pensar nos fins estéticos, a gente tem que pensar nos fins de qualidade, né? De saúde do nosso corpo. Você pode ser magra, mas você pode ser muito bem saudável. Seu corpo pode estar funcionando muito bem, mesmo você sendo magra, tá bom? Vamos lá. Ali. A Aninha contando aqui pra gente que ela não consegue o chá de gengibre, né? Pra ela não é bacana. Ela sente que a pressão dela sobe, mas que ela coloca no detox dela de manhã e funciona, tá? E costuma funcionar mesmo, tá, gente? O gengibre é uma excelente estratégia que a gente costuma utilizar. Vamos lá. Aí a gente tem a Adriana também mandou assim, ó. Estou na menopausa, no período dos famosos fogachos. Muito calor, desconforto, ansiedade, insônia, retenção de líquido, os batimentos cardíacos acelerados. Me indica, por favor, chás, algum tratamento natural. Adri, primeiro, a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Quando você tá na menopausa, quando você tá tendo muitos fogachos, a gente precisa observar que o uso do chá, tá? Você vai ter que optar por um chá bem morninho, quase frio, tá? Porque o chá quente, ele pode ser um deflagrador dos fogachos também, tá? Quando a gente tá na menopausa. A questão de tratamentos naturais para isso, a gente sabe que alguns alimentos podem ajudar. Se você não tem nenhum nível de hipersensibilidade à soja, a soja pode ser uma boa estratégia, tá? Pra te ajudar, ela é um fitoestrógeno, então a gente vai ter durante a menopausa aí a diminuição, né, no climatério, né, nesse período de chegar na menopausa, a gente vai ter uma diminuição nos níveis, principalmente de estrogênio, e aí
A soja, ela é um fitoestrogênio, então ela vai simular o papel do estrogênio aí e pode atuar ajudando a diminuir principalmente esses fogachos, essa insônia, essa inquietação, tá bom? Que você sente na menopausa. Outra estratégia que a gente pode observar, que é importante você conversar com a sua gineco, é a opção, a possibilidade do óleo de prímula. O que acontece? A gente tem muitos relatos de pacientes que utilizam óleo de prímula, tanto para a questão de melhora da TPM, quanto para melhora desses sintomas pré-menopausa, né? Esses sintomas que vem aí no climatério. Mas a gente tem uma escassez de estudo que comprove cientificamente o benefício, tá? Então, embora a gente tenha um número muito grande de pessoas que utilizem e que notam essa melhora, os estudos que a gente tem com óleo de prímula, eles são poucos, e os que tem, eles têm algumas alterações na metodologia que faz a gente não ter certeza se aquele resultado final é confiável. Então, antes de você pensar na utilização do óleo de prímula, é bom você conversar com a sua gineco. Uma opção de chá para você tomar morninho, né, quase frio, vamos evitar o chá quente, tá bom? Se você tá na menopausa e tem esses fogachos, é o de folha de amora. É uma estratégia que você pode tentar utilizar também, tá bom? Ali, a Nara gosta desse chá, vamos lá. A Gislaine perguntando assim, ó, quem tem enxaqueca pode comer chocolate 70% ou 100% cacau? Ou qualquer tipo de chocolate podemos comer? E café descafeinado podemos tomar? Vamos falar do chocolate. A gente já deu uma conversada sobre ele na Páscoa, tá? Então vamos lá. De uma forma geral, e eu vou explicar por que eu tô dizendo de uma forma geral, tá? Porque existem exceções. De uma forma geral, para aquelas pessoas que sofrem com enxaqueca, quanto maior o nível de cacau no seu chocolate, menor a chance de crises. Por quê? Porque quando a gente fala de um chocolate ao leite, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de gordura, manteiga de cacau, manteiga é gordura, então gordura, e uma grande quantidade de açúcar no chocolate ao leite. Fora que muitos deles têm o leite, que já é pró-inflamatório, tá? Já é interessante a gente evitar. Então a gente juntou aí 3 coisas aí que, de uma forma geral, para quem sofre com enxaqueca, já não são muito bacanas. É uma gordura, que não é uma gordura muito boa, porque tem em excesso, açúcar e o leite, tá? Quando a gente fala de um chocolate amargo ele varia de 50% a até 100% cacau. Eu costumo indicar para as minhas pacientes a partir de 70% cacau, tá? Agora, tem uma receita aí nos meus destaques, acho que na última bolinha do destaque, vocês vão passando pro lado, tem uma receita no chocolate que eu faço com cacau 100%, também fica gostoso, não tenho relato de pacientes até hoje que tenham tido problema com ele. Evite ao máximo o chocolate branco, de todos, assim, ele é o que tem mais chance de ser gatilho de crises em vocês, tá bom? Justamente pela quantidade de açúcar que tem nele, que é maior do que a do chocolate ao leite. Mas existem exceções ali. A Mirella pode ser uma dessas exceções. Comeu 70% e a crise veio, tá? O que acontece? Para algumas pessoas, o cacau, de uma forma geral, ele pode ser estimulante. E aí, para algumas pessoas, quanto mais cacau, mais estimulante. E aí vai favorecer o surgimento de crises. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que, em tese, conseguiria comer, então, um chocolate com menos cacau. Por exemplo, um chocolate branco. Mas o grande problema é que ele não vai te dar crise, no sentido dele não ser estimulante, mas ele tem muito açúcar e muita gordura, o que também pode favorecer o surgimento de crises, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom, gente? A escolha do chocolate é uma coisa que deve acontecer com muita consciência, o consumo deve ser esporádico, tá bom? Agora, por exemplo, se você tá com muita vontade de comer e você tem a questão do cacau aí envolvida, aí eu sugiro que você evite, então, de qualquer custo, comer esse chocolate. Porque mesmo que você recorra a um chocolate que não tenha tanto cacau, por conta da questão do açúcar e da gordura, você pode entrar sim em crise, tá bom? Vamos lá.
que o sorvete, ele é um gatilho de crise pra você por conta da maioria dos sorvetes, né? A não ser os de fruta. Eles vão leite na composição e bastante açúcar, tá? Então eles acabam sendo bastante perigosos. Uma estratégia que você pode fazer é fazer o seu próprio sorvete em casa, tá? Com polpa de fruta, mas ainda assim é a última das últimas estratégias. Do que isso é muito bacana você fazer um bowl, por exemplo, com uma fruta batida, e tem receitas de vários bowls diferentes, tá? Pra vocês comerem fruta bem geladinho, vocês congelam a banana, por exemplo, e aí bate ela com outras frutas, enfim. Tem receitas de bowls bacana pra vocês consumirem lá no nosso e-book, que ainda não está disponível pras meninas, mas que vai estar disponível em breve, tá bom? Vamos lá. O pessoal falando do leite. O leite, ele é um alimento bastante pró-inflamatório. O que a gente tem visto é que existe um tipo de leite que tem sido um pouco mais aceito. Vou fazer um post sobre isso explicando melhor pra vocês. Porque ele não tem essa reação tão grande com o nosso intestino. Então ele não é tão pró-inflamatório. Alguém tinha perguntado qual que é o melhor leite que daria pra consumir. Você pode usar o leite de coco, você pode usar o leite de amêndoas, se você não tiver problema com amêndoas. Você pode usar o leite de castanha de caju, como por exemplo. Então esses leites vegetais acabam sendo mais indicados. Agora, falando para as mulheres que sofrem com enxaqueca menstrual, a soja talvez não seja o melhor caminho, tá? E tem que observar se você não tem nenhum tipo de hipersensibilidade. É muito comum que pacientes com enxaqueca também tenham hipersensibilidades a alguns alimentos. E aí, quando a gente fala dos alimentos mais alergênicos, a gente vai ter, então, o leite, o ovo, as castanhas, a gente vai ter a soja, então e o amendoim, por exemplo. Então, a gente tem que ficar de olho nesses alimentos. Se você, no rastreamento metabólico que a gente fez lá no aquecimento, se você pontuou muito alto, tem que ficar de olho se você tem consumido esses alimentos, tá bom? Vamos lá. A Yara falou assim, a Gislaine também tinha perguntado, e o café descafeinado, podemos tomar? Bom, falando nisso, vai subir hoje à noite ou amanhã de manhã pra vocês uns PDFs pra quem tá no Rotinas Diárias aí. Vai subir PDF pra vocês pros primeiros módulos, tá bom? Já vai aparecer pra vocês entre hoje à noite e amanhã de manhã, vocês vão encontrar eles. E o que acontece? O café descafeinado, ele tem cafeína também, tá? Só que ele tem muito menos cafeína que o café normal. Eu costumo indicar a utilização dele como transição. Se você já entendeu que você precisa controlar o consumo do café, tá? Você precisa evitar, você já aceitou, já entendeu isso, você pode trocar a princípio o seu café comum pelo descafeinado e aos poucos você vai diminuindo, então, a quantidade de café que você vai estar tomando. Fer, eu não posso simplesmente parar de tomar café amanhã? Não. Isso vai te dar uma abstinência da cafeína e você vai sentir muita dor de cabeça latejante, irritabilidade e vai talvez até possa te levar a uma crise em si de enxaqueca. Mas esses sintomas de dor de cabeça latejante e aumento da irritabilidade são sintomas bastante marcantes da abstinência da cafeína. Então nunca pare abruptamente do nada de fazer o consumo dele, porque você pode sofrer bastante com dor. Faça essa diminuição gradual, embora seja muito importante que você diminua logo o consumo da cafeína, é importante que você faça isso da forma correta, tá? A mesma coisa quando você vai tirar um medicamento preventivo, por exemplo, tá? Você nunca deve tirar ele todo de uma vez, você tem que fazer ele aos poucos pro seu corpo ir se adaptando. Nara perguntando, Fer, gosta muito de mingau, então fazendo ele com leite de coco provoca crise? A gente vai ter que observar a sua sensibilidade, Nara. A gente vai ter receitinhas de mingau também no nosso e-book, tá? Alguns pacientes toleram super, super, super bem, tá? Mas a gente precisa testar. Infelizmente, na parte de alimentação, não tem... Existem algumas coisas, né? Mas a maioria das coisas, elas são muito variáveis de pessoa para pessoa quando a gente fala em gatilhos alimentares, tá bom? Então a gente tem que testar, não tem como, tá? A Adri perguntando pra mim, a enxaqueca tensional tem mais a ver com sono, postura, atenção do que com alimentação ou não? Sim, senhora, tem mais a ver com isso. E coloque hidratação aí também, tá? A hidratação também vai ser importante nesse quadro, Adri. Rosane, a cevada também não pode ser colocada no lugar do café.
infelizmente, ela também tá bastante associada aí como gatilho alimentar para as crises. Não pode é uma frase muito forte, tá? A gente não recomenda. O que você pode fazer, você pode usar também como uma tentativa de transição para diminuir, tá? O que a gente vai ter no e-book de chás vai ser, por exemplo, uma estratégia de chá que substitui, então, o café no sentido de que você fica mais desperto, né? Então, tem pessoas que tomam muito café porque acordam de manhã muito cansado e precisam do café para dar esse start. Lá no Rotinas Diárias vocês vão aprender como não precisar desse café para acordar bem. O que é que você vai precisar fazer para dar esse choque, só que um choque com carinho no seu corpo, para que ele desperte naturalmente e que ele consiga dar conta do dia a dia sem precisar desse café. A gente precisa sempre se questionar também do porquê esse café. Você tá tomando esse café porque o teu sono tá ruim? Você tá tomando esse café pra ficar acordada? Você tá tomando esse café porque você gosta de tomar, você sente necessidade de tomar esse café depois do almoço? Ou porque chega lá 4, 5 horas da tarde, você precisa desse café pra continuar dando conta do resto do dia? Então tudo isso é usar o café de uma forma que a gente não deveria usar. Fer, você é contra o uso da cafeína? Não. Apenas eu acho que a gente precisa fazer o uso racional dela. Então, quem não vai ser indicado a utilização dessa cafeína? Para pessoas que são muito ansiosas, cafeína piora muito a ansiedade. Então, você, ansiosa, para de tomar café. Para pessoas que têm dificuldade no sono, para aquelas pessoas que acordam muito cansadas, então não necessariamente ela demora para dormir, mas ela não tem boa qualidade do sono, porque de manhã quando ela acorda ela tá cansada. Para aqueles pacientes que sentem a necessidade do café depois do almoço, a gente também não recomenda, porque esse café tá sendo pedido pelo teu corpo aí, porque o teu almoço não foi bacana o suficiente, tá? E lá no Rotinas Diárias você vai aprender como montar um prato bacana pra hora do almoço, vai ter lista de feira. Falando nisso, eu tô fazendo a lista de feira, ela tá quase virando lista de mercado, gente. Preciso mandar pra vocês também, tá bom? Que mais? Mariane, eu já ouvi falar do Super Coffee. Eu confesso pra você que eu não fui estudar a fundo. Faz o seguinte, me manda ele na caixinha de perguntas na próxima sexta-feira, que eu prometo que eu vou estudar sobre ele pra tirar essa sua dúvida. Você manda pra mim, Mari? Dá um joinha aí pra mim se você vai mandar. E aí eu aprofundo no meu estudo sobre ele, tá bom? Não sei te dizer de verdade. Preciso dar uma olhada na composição e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Flá, o chá verde e o chá mate são fontes riquíssimas de cafeína, tá, Flá? A gente também não recomenda. Ainda mais, por exemplo, se você tá amamentando, você tem grande chance aí de estar estimulando demais o seu bebê também, tá? Então a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Durante a gravidez e durante a amamentação, a gente fica um pouco restrito, né, aos chás que a gente consegue utilizar. Os chás que a gente mais consegue utilizar durante a amamentação, durante a gravidez, são os chás mais calmantes, tá? E mesmo assim a gente tem que pensar bastante no quanto dele vai estar indo pro bebê, pra não deixar ele também letárgico demais se a gente tomar muito desse chá calmante, tá bom? Então tem que ter um equilíbrio. A Flávia falando assim, nunca tive enxaqueca, depois que peguei Covid ganhei enxaqueca, é tudo novo pra mim. Flá, existe alguém na sua família que tem enxaqueca? Porque senão você já tem uma tendência genética a ter, e aí é aquela coisa, a gente já tem uma tendência genética e aí espera algo em desequilíbrio do nosso corpo para que se manifeste, né, a enxaqueca. Durante a Covid, acontece uma contaminação importante no teu corpo, um processo inflamatório infeccioso importante no seu corpo, e aí muitas vezes por isso você vai ter essa manifestação até muito intensa das crises de enxaqueca. Não achei ainda estudos que mostrem a partir de quando esses sintomas costumam começar a melhorar pós-Covid, tá? Como é uma doença muito nova, a gente ainda não tem estudos que digam, olha, depois de 6 meses que teve Covid, começa a diminuir esses sintomas. A gente ainda não tem isso, tá? Mas a gente já tem observado, sim, uma piora importante dos padrões de crise de enxaqueca pós-Covid, tá? Vamos lá. Neblina mental na área é confusão. É como se tivesse uma neblina mesmo, tudo branco assim na sua mente. Você não consegue focar, você não consegue pensar, você fica... É isso, é como se tivesse uma nuvem branca na sua mente, tá bom? Vamos lá.
Já respondi, né, Bru? Tem um caráter hereditário sim, tá? O que, que a gente sabe? A gente sabe hoje que mulheres, mães, né, com enxaqueca, tem 70% de chance de ter filhos com o gene da enxaqueca, tá? Agora, é necessariamente porque eu tenho enxaqueca, o meu filho vai ter? Não. O que é que vai determinar isso? Estilo de vida e hábitos, tá? Por isso que eu sempre falo que acaba sendo uma responsabilidade muito grande em cima da gente ser o exemplo para essas crianças nesse sentido. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela começou a ter as crises de enxaqueca com 4 anos e meio, por exemplo, né? E aí eu mudei todo o estilo de vida dela e hoje tá tudo sob controle, tá? Normalmente, então, quando a gente fala na enxaqueca na criança, ela afeta mais os meninos na infância. E aí depois, quando chega na puberdade, acaba afetando mais as meninas pelas oscilações hormonais. E muitas vezes pelo uso do anticoncepcional, a gente tem uma piora importante aí nas crises de enxaqueca nas meninas. Então sim, tem uma questão genética aí envolvida, tá bom? E aí, vamos lá. A Samara perguntando, Fer, é normal a pressão cair por conta da enxaqueca? Quando eu tô com muita dor, a minha pressão cai. Inclusive, já até desmaiei. Samara, não é tão normal. É mais normal a pressão subir, tá? Comenta aí pra mim, o que acontece com a pressão de vocês? Sobe ou desce durante as crises? É muito normal a pressão subir durante as crises de enxaqueca, porque a gente tem um estímulo de dor, o nosso cérebro entende que isso é um perigo, e aí a gente vai ter aí o aumento da frequência cardíaca e a gente vai ter o aumento da pressão. Agora, eventualmente pode acontecer, quando a dor é extremamente intensa, pode acontecer de você ter aí a diminuição da pressão. É comum? Não é comum, tá? Principalmente terminando em desmaio, tá? Tem que observar que pode ter alguma coisa aí no teu corpo que não tá ok, tá bom? Ali, a Jéssica tentou tirar o café e tá sentindo melhor assim. Vamos lá. Vamos lá, Antônia. Vamos ver se as meninas respondem aí em relação ao milho, tá bom? A gente tem que ver também a qualidade desse milho, tá? E como que você vai preparar ele. Vamos lá. Deixa eu... Ana, o Rotinas Diárias é o curso que tá disponível aí. A gente tá nos nossos últimos dias de inscrição. Já estamos fechando a segunda turma. A gente tem poucas vagas aí pra fechar a segunda turma. E no link da minha bio você encontra aí acesso pra ter todas as informações do curso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Jé, falando sobre o DIU de cobre, o que que acontece? Quando a gente fala de métodos contraceptivos, o que eu mais indico é a camisinha, tá bom? A camisinha associada, então, aí à tabelinha pra você saber quando você tá no período fértil, método Billings, né? Pra você saber quando você tá ovulando ou não, ajuda bastante, tá? Agora, se a gente vai falar de DIU, por exemplo, o DIU Mirena, ele é o que tem menos hormônio. Se a gente for pensar no anticoncepcional e no DIU, o DIU Mirena acaba sendo melhor do que o anticoncepcional, porque ele tem uma ação local, diferente do anticoncepcional oral, que tem uma ação sistêmica. Agora, se pra você é possível colocar o DIU de cobre, pode ser uma boa opção, porque a gente não vai ter hormônio ali, tá? Gente, quantas perguntas? Ali as meninas respondendo. Tem gente falando que a pressão cai. A Nara é porque toma o Dorflex. Tá vendo? Tá bem misturado assim, ó. Tem gente que sobe, tem gente que desce, tá bom? Vamos lá, vamos ler as próximas. Adri, o e-book de receitas tá ficando uma graça. E por que eu falo que tá ficando? Porque ele tava pronto. E aí foi que eu conversei com vocês nas lives de aquecimento. Por exemplo, teve uma live aqui que aí teve uma seguidora que falou: Fer, eu não passo ovo. Aí eu comecei a ir atrás de mais receitas que não tenham ovo, que possam ser utilizadas aí. Então, na verdade, tá sendo um trabalho sem fim. Por isso que o e-book também não tá disponibilizado pra vocês ainda, mas vai chegar. Vai chegar quando, Fer? Vai chegar quando a gente chegar na parte de alimentação, tá? Então, a gente já tem liberado os 2 primeiros módulos. No terceiro módulo, a gente vai falar da cronobiologia, a gente vai falar como funciona a nossa célula em cada momento do dia. Quando a gente chegar no outro módulo, que é equilibrando a sua manhã,
a gente entra com os mini hábitos efetivamente aí, e aí lá a gente já vai começar a disponibilizar as coisas importantes em relação à alimentação para vocês, tudo bem? Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Yara mandou assim: algum tipo de remédio que não seja analgésico ou anticoncepcional contínuo, de uso contínuo, pode provocar enxaqueca em quem já tem tendência a ter a doença? Yara, eu achei muito vaga a sua pergunta. Que tipo de remédio? Talvez, não sei. Porque tem tantos remédios diferentes, né? E antes da gente pensar no remédio, a gente precisa pensar como é que tá a nossa saúde intestinal. A gente tem que pensar como é que tá a nossa ingesta hídrica, como é que tá a nossa qualidade do sono. Por que você tá tomando esse outro remédio contínuo? Tá? Então a gente tem que observar tudo isso. Sem saber que remédio você tá falando, a gente não tem como entender, né, qual o efeito que ele pode ter dentro desse cenário, tá bom? A Regina perguntando se abacate é bom pra enxaqueca. Pra enxaqueca, não sei. Nunca utilizei abacate por conta da crise de enxaqueca. O que eu sei, né, é que a gente pode sim utilizar o abacate, ele é fonte de vitaminas do complexo B, e aí ele vai ser importante aí pro nosso organismo. Então, ele pode estar sim presente na sua alimentação, no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. Ixi, gente. Caiu aqui, não estou achando. Pera aí, deixa eu ver as outras perguntas que vocês tinham mandado, que sumiu aqui. Aqui, outra pergunta. Deixa eu responder aqui a Bru. Bru, o que é enxaqueca com aura? Vamos lá. Meninas do Rotinas Diárias que já assistiram a aula das 4 fases da enxaqueca. Vamos lá, me ajudem aí a explicar o que é a aura. Bom, a aura faz parte de uma das fases da enxaqueca. A enxaqueca é dividida em 4 fases. A gente tem uma das fases dela que chama aura. A aura ela vai acontecer de 15 até 20% das pessoas que sofrem com enxaqueca. Ou seja, não é todo mundo que tem aura, tá? A aura, o que acontece? Na aura a gente pode ter diversos sintomas diferentes. Ela vai acontecer porque durante a crise de enxaqueca, várias partes do nosso cérebro vão começar a funcionar de formas anormais. E aí vai comprometer diversas regiões do nosso corpo, vai trazer vários sintomas para o nosso corpo. Como, por exemplo, você pode enxergar embaçado, pode ter uma vista em zigue-zague, você pode enxergar pontinhos pretos no seu campo visual ou pontinhos brilhantes no seu campo visual. Você pode ficar com dificuldade na fala, você pensa na palavra, mas a palavra não vem. Você pode ter formigamento, normalmente muito comum, no rosto, na língua. Você pode sentir dormência, você pode sentir tontura, como a gente comentou aqui. Que mais que pode surgir? Você pode perder a visão momentaneamente. Normalmente, a aura vai ter uma duração aí de 5 minutos até 1 hora. E aí, normalmente, ela some. E assim que ela some, pá! A dor de cabeça em si da enxaqueca se instala. Existem alguns casos de alguns pacientes que a aura permanece por um tempo ainda enquanto tem a dor também, tá? Mas não é o mais comum. O mais comum é que ela se instale, assim que ela vai embora, a dor apareça, tá bom? Vamos lá. A Mi mandou assim, ó. Tenho dores diárias, porém no período menstrual vem as piores crises. Chego aí a tomar remédio no hospital, pois o oral não funciona. O que fazer pra melhorar nesse período? Sei que você fez uma live sobre isso, mas não assisti na época e não te conheci ainda. Mi, não tem problema, a gente organiza uma live pra gente fazer de novo sobre o tema, tá bom? Mas deixa eu te explicar, deixa eu tomar água aqui. Bati meu joelho, vamos lá, peraí. O que acontece pra enxaqueca menstrual? A gente sabe, então, que é normal, todas as mulheres têm oscilações hormonais durante o ciclo menstrual, tá bom? Isso vai acontecer antes, vai ser marcado até antes da ovulação, até a ovulação a gente vai dividir em 2 fases. Então, do primeiro dia da menstruação até a ovulação, da ovulação até o último dia antes da gente menstruar de novo, tá? Fer, isso vale pra todo mundo? Não, não vale pra todo mundo. Isso não vale para as mulheres que tomam anticoncepcional. O anticoncepcional, ele altera esse nosso ciclo e aí essas oscilações hormonais dessa forma aqui não vão acontecer. Uai, Fer, mas se elas não acontecem, isso é bom, não é?
Não, porque isso desequilibra ainda mais o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para ter oscilações hormonais. E só a oscilação hormonal normal não deveria te dar uma forte crise de enxaqueca. Se ela te dá uma forte crise de enxaqueca, quer dizer o quê? Primeiro, o seu corpo deve estar muito inflamado. Segundo, você não está em equilíbrio, para além dessa inflamação. E por que eu falo que o seu corpo deve estar muito inflamado? Porque o processo de menstruação é quando acontece a descamação do nosso útero. E isso já gera uma inflamação, mas é uma inflamação leve. Todo mundo passa por isso, tá? Todo mundo que menstrua passa por isso. Agora, se você já está inflamada, uma inflamação potencializa outra. E aí, se você está potencializando, porque o teu organismo já está inflamado, você já está potencializando essa inflamação uterina, que é a descamação, que é a menstruação, você vai diretamente estar potencializando também a inflamação relacionada à crise de enxaqueca, tá bom? Outra questão, quando a gente costuma conseguir regular o nosso corpo, deixar o nosso corpo em equilíbrio, a gente costuma ter uma diminuição na intensidade dessas crises menstruais, tá bom? Então a gente tem que observar tudo isso. Pois é, Mi, quando a Mi contando aqui, quando ela ficou grávida, ficou livre das crises, mas depois que parou de aumentar, elas voltaram. O que acontece? A gente tem uma estabilidade hormonal durante a gravidez. Nos primeiros 3 meses da gravidez, os nossos hormônios ainda estão oscilando bastante, justamente para tentar manter esse bebê aí lá dentro. Depois desses 3 primeiros meses, você já deve ter ouvido falar, que eles sempre falam, os primeiros 3 meses são os mais perigosos para um aborto espontâneo, né? Porque o nosso corpo tá lutando lá para manter aquele óvulo, né? Aquele óvulo fecundado lá dentro, para ele ficar grudadinho lá e o bebê ir crescendo, tá? Quando ele já tá bem fixado, já tá tudo certinho, o que vai acontecer lá pelo 3º mês, esses hormônios se estabilizam. Então, tanto o estrogênio quanto o progesterona, eles ficam estabilizados, eles param de oscilar. E aí, com essa estabilização, eles estabilizam num nível ótimo e aí você tende a ter a diminuição das crises de enxaqueca, tá bom? E essas alterações hormonais também acontecem durante a amamentação, porque o hormônio prolactina também vai estar interferindo aí nessas oscilações hormonais. Sim, Bru, o anticoncepcional... Não, Bru, o anticoncepcional... Deixa eu ler sua pergunta que eu tô lendo errado. O anticoncepcional ajuda a intensificar as dores? Sim, ele ajuda a intensificar as dores, tá? Eu até respondi essa dúvida no Stories no final de semana, que eles não deveriam andar juntos, tá? É um erro muito grande que cometem com o nosso corpo e a gente acaba aceitando quando dizem que você tem muita espinha, precisa de anticoncepcional. Você tem um ciclo irregular, você precisa de anticoncepcional. Você menstrua por muitos dias, você precisa de anticoncepcional. Você tem muita cólica, você precisa de anticoncepcional. Você tem muita dor de cabeça, muita enxaqueca no período, precisa de anticoncepcional. Essas são mentiras que são trazidas com cara de verdade pra gente desde que a gente vira mocinha, tá? Gente, acne na puberdade é normal, tá? Hormônio, tá oscilando os hormônios, é normal. O que piora a acne? Inflamação. O que vai fazer você ter longos períodos menstruais? Inflamação. O que vai fazer você ter muita cólica? Inflamação. Então, em vez de lá novinha, em vez da gente já começar a desinflamar, o que a gente faz? A gente cala sintoma, taca ali anticoncepcional. Vocês têm noção que é o hormônio que a gente tá pondo pra dentro? A gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente deixa que usem e abusem da nossa inocência. E é por isso que a gente tá aqui sempre dando informações pra vocês, pra que vocês sejam capazes de se questionarem. Eu tenho o síndrome do ovário policístico. E aí a minha gineco falou que eu só posso tratar com anticoncepcional. Mentira! Você só vai calar sintoma com anticoncepcional, você não tá tratando. Síndrome do ovário policístico é uma doença inflamatória. Você vai tratar com anticoncepcional? Não. Anticoncepcional não ajuda a desinflamar. Você precisa mudar estilo de vida. Fer, mas eu comecei a tratar com anticoncepcional e fiquei melhor. Você tá calando o sintoma. Você tá jogando a poeira pra baixo do tapete. E você sabe o que acontece quando a gente faz isso, né?
Uma hora não cabe mais poeira embaixo do tapete. Uma hora nosso corpo não aguenta mais ficar camuflando o sintoma. E aí, pra quem assistiu as lives, os aulões sobre do aquecimento do rotinas diárias, eu expliquei. Você vai acumulando toxina, você vai acumulando toxina, você vai acumulando toxina. Qual que vai ser o órgão mais frágil dessa mulher? O útero. O que ela vai favorecer, então, a manifestação? De doenças uterinas. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão de como acontece o adoecimento que eu trouxe pra vocês aí lá nas aulas de aquecimento do rotina diária. Se você não assistiu, elas ainda estão disponíveis por enquanto, até terminarem as inscrições do Rotinas Diárias. Vocês ainda conseguem assistir essas aulas, estão disponíveis aí, tá bom? Vamos lá. Isso, Nara, compressa fria e compressa gelada, tá bom? Deixa eu ver se eu li todas as perguntitas daqui. Li todas as perguntas que vocês me enviaram no final de semana. A gente vai ter caixinhas de perguntas amanhã também. Vou, excepcionalmente, essa semana fazer mais caixinhas de perguntas pra vocês, pra ir respondendo as dúvidas de vocês. Vamos lá, ainda tem tempo da gente responder essa, da Gé. Fer, problemas com mandíbula, pode estar relacionados com a enxaqueca? Tô com DTM estralando na mandíbula. Mulher, precisa muito procurar um especialista pra tratar essa DTM, tá? A gente tem fisioterapeutas que são especializados nessa área e sim, tá? Problemas de DTM, que é distúrbio temporomandibular, estão muito relacionados a uma intensificação das suas crises de enxaqueca. E por que isso acontece? Por mais que não tenha uma relação totalmente direta, a gente teve um estudo da USP que mostrou que cerca de 70% dos pacientes que iam tratar lá na odonto problemas de DTM sofriam com enxaqueca também. E isso está muito relacionado com o quê? Para pra pensar, se você tem problema de DTM, você vai ter uma alteração aqui, nessa estrutura, nessa região, que vai levar ao aumento de tensão nessa região. Esse aumento de tensão, por si só, já favorece, então, o surgimento das crises de enxaqueca. É muito comum que essas pessoas que tenham DTM sintam fortes dores nessa região lateral aqui, temporal, e região frontal, tá? Além da região da face. A região da face, mais por conta da DTM em si, na região temporal e na região frontal, mais relacionados, então, à enxaqueca, tá? Toda pessoa que tem DTM tem enxaqueca? Não. Toda pessoa que tem enxaqueca tem DTM? Não. Mas pode acontecer. E aí precisa tratar as duas coisas. Se você for lá no meu canal do Telegram, lá tem um vídeo onde eu ensino a fazer uma automassagem que pega justamente aqui, essa região toda aqui. A gente pega aqui atrás, que é importante também para quem tem zumbido no ouvido, que normalmente está muito relacionado a pontos gatilhos, né, trigger points nessas regiões aqui, tá? Então, lá no Telegram tem vídeo onde eu ensino a fazer essas massagens. Essa massagem especificamente está disponível só lá no Telegram, a gente não tem ela aqui. A que a gente tem aqui no Instagram é uma outra automassage, tá bom? Onde o gelo é colocado na cabeça, Nara, o gelo vai ser colocado na região onde você sente dor. Fer, eu tenho uma dor na região mais temporal, então você vai pôr ele mais na região temporal. Posso pôr direto? Não, você precisa enrolar ele assim, exatamente, Fabi, assim como a Fabi falou. Você deixa ele congelado, você tira ele do congelador, você enrola ele num pano e coloca na região que você sente a dor, tá bom? É uma estratégia importante que costuma ajudar bastante. Mas o que acontece? Você tem que saber quando entrar com essa estratégia. Você vai esperar para fazer a compressa fria só quando a dor já tá extremamente intensa? Não. Você tem que fazer ela nos primeiros sinais de dor. Ô Fer, mas eu não sei os primeiros sinais de dor. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês, ainda mais vocês que já estão aí no Rotinas Diárias comigo, tem que fazer o diário da enxaqueca para entender os seus sinais de pródromo. Aí quando chega os sinais de pródromo, você já fica em alerta. E assim que você perceber o primeiro pum na cabeça, é a hora de você entrar com a crioterapia já, com a compressa fria. Tá bom? Gente, vou deixar disponível, então, eu vi que alguém pediu pra eu deixar disponível o link no Stories do Rotinas Diárias. Vou deixar disponível lá o link do Rotinas Diárias pra vocês verem sobre o curso, pra vocês entenderem o quanto é importante a gente tratar a enxaqueca de uma forma
Diferente do que a gente tem visto por aí, que é só tratando com remédio. A gente tem visto, se só remédio resolvesse todo o problema, ninguém mais ia ter enxaqueca. E essa não é a realidade. A realidade é que a gente gasta tempo, energia e dinheiro com tratamentos que não têm funcionado para a grande maioria de nós. E além disso, a gente se frustra, a gente fica com raiva, a gente fica sofrendo, a gente perde qualidade de vida, tá? E então, quando a gente fala de um tratamento baseado em mudanças de hábito, a gente não tem efeito colateral. Pra quem tava preocupado com a questão do valor, o curso é o valor mais acessível que eu consegui fazer. Vocês vão gastar menos de R$45 no mês. É muito menos do que vocês gastam com remédio no mês, tá? E vocês vão ver que em lugar nenhum vocês vão achar um curso com tanto conteúdo, com tanta qualidade, com o preço que tá. Fer, não consegui agora, vou poder fazer esse curso depois? Não sei. Sendo muito sincera, não sei se eu farei outra vez o curso Rotinas Diárias, justamente porque eu também preciso zelar pela minha saúde, né? Eu tô me dedicando extremamente a esse curso, então não sei se a gente terá uma outra versão do curso, tá? Aproveitem a oportunidade, até porque se a gente tiver outra versão, o preço provavelmente também não vai ser o mesmo, tá? Então aproveitem porque o curso veio aí justamente para que a gente possa alcançar muitas pessoas que não tinham condições de tratar a enxaqueca sem ser só com remédio ou que nem conheciam essa possibilidade, tá bom? Vou deixar no Stories pra vocês, então, pra vocês darem uma olhadinha. Nesse link que eu vou deixar no Stories eu explico direitinho como é que o curso funciona, o que é que vai estar incluso, o que vocês recebem. Vai ter e-book de receitas, tem e-book de chás, tem lista de feira, tem muitas aulas, são 33 videoaulas, tem 4 encontros online pra gente tirar as dúvidas, tá bom? O valor integral do curso, ele tá R$397 e você consegue parcelar ele em até 12 vezes, em até 2 cartões. Dá pra pagar no boleto, dá pra fazer Pix, dá pra fazer de diversas formas. Gente, eu tentei facilitar ao máximo pra vocês. Quem tiver interesse ainda, corre, porque a gente tem poucas vagas. Se eu não me engano, a gente tem 5 vagas disponíveis só, antes de fechar a segunda e última turma do curso. Porque a primeira turma foi fechada inteira só com a galera que tava no aquecimento, as minhas maravilhosas que também estão aqui hoje. Falando nisso, logo logo mando mensagem pra vocês lá no grupo também. Para as meninas que já estão no Rotinas Diárias, já tiveram acesso, então não esqueçam, eu vou mandar pra vocês material em PDF entre hoje e amanhã. Deem uma olhadinha, vai ser importante pra vocês também consolidarem as informações. Pra quem tá inscrita no curso Rotinas Diárias e ainda não viu as aulas, corre, porque o nosso primeiro encontro vai ser esse final de semana. A gente vai decidir juntas se a gente vai fazer ele no sábado ou no domingo, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Obrigada pela companhia. Vou deixar então aí nos stories pra vocês o link do curso pra vocês darem uma olhada. Espero de coração que eu encontre vocês na nossa turma do Rotinas Diárias na Enxaqueca. Gente, um beijo muito grande e até a próxima.